abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Hoje somos um só espírito com o Senhor. Sejam todos bem-vindos naquele que já é o nosso melhor dia. Receba que tudo está bem na sua vida e o dia é hoje. Ontem já foi, não se pode fazer mais nada. Amanhã pertence ao nosso Pai. Nosso dia é hoje. Sejam todos bem-vindos de qualquer parte do mundo, de onde você estiver me ouvindo, de onde você estiver me assistindo. Seja muito bem-vindo e desde já, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação por essa gravação. Você que está aí me assistindo, está me honrando. Para você que não me conhece, o meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza, Brasil. Bom, e o nosso assunto aqui não poderia ser outro a não ser o Evangelho da incircuncisão. O assunto que nós tratamos aqui, que foi revelado por Deus, veja bem, o Evangelho da incircuncisão, ele foi revelado por Deus unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito em 14 cartas, que estão de Romanos até Hebreus. Se você ouvir alguém falando que, olha, recebi uma revelação de Deus a respeito do Evangelho, não acredite. Não acredite, porque toda a revelação, toda, foi entregue, foi dada por Deus unicamente ao apóstolo Paulo. Ele deixou aqui escrito nas 14 cartas. Tá bom? E o tema de hoje, que nós vamos estar aqui falando nesses minutos, é expectativa pela volta de Cristo. Expectativa pela volta de Cristo. Por favor, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada, tá bom? Compartilhe aí a mensagem para que outras pessoas possam ouvir, né, e causar uma dúvida na mente dos abençoados. E Deus mesmo que dá a explicação, é Deus mesmo que ilumina os olhos do entendimento para que a pessoa entenda, mas é necessário que ela ouça, necessário que ela escute o Evangelho da incircuncisão, tá bom? E também, com muito carinho, com muito amor, se for possível, eu gostaria de pedir a você que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, principalmente você, né, que está nos assistindo nesse momento aí pela gravação no YouTube. Quando terminar, veja aí embaixo e compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí, deixe um like aí, se possível, deixe também uma mensagem para que outras pessoas possam ouvir também de você o Evangelho da incircuncisão, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo, abençoada lá de Cuiabá, minha amiga Lina Santos. Lina Santos, um abraço para ti, tá bom? Muito bom te ver aqui falando. E também deixar aqui um abraço para o meu amigo Marcos, lá de Parque Paulista. Bom, abençoado, um abraço para ti e para todos os meus irmãos lá de Parque Paulista. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar trabalhando aí para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado por você estar aí. Bom, declaro já aí os olhos do entendimento iluminados por Deus, para que possamos entender qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, que é o Evangelho da incircuncisão. Quando você entende o Evangelho da incircuncisão, você entende tudo, entendeu tudo, você aí sabe tudo, quando você entende o Evangelho da incircuncisão, tá bom? Então vamos aqui dar início, vamos aqui começar a falar rapidamente a respeito desse assunto tão palpitante, um assunto tão complexo, tão difícil esse assunto, muito difícil, porque a religião, ela tem uma expectativa da volta de Cristo. Eu passei anos e anos da minha vida esperando Jesus voltar, que um dia que ele iria aparecer nas nuvens,
que iria levar o seu povo, e acontecer um arrebatamento, todos os corpos iriam se levantar, e encontro do Cristo lá nas nuvens, e seríamos felizes para sempre. E existe, ainda até hoje, existe na religião essa expectativa. Então vamos aqui falar a respeito desse assunto, não é isso? A expectativa pela volta de Cristo. Então vamos ler aqui Atos capítulo 1, o verso 9. Vamos ler do 9 até o 11. Talvez para você que está aí já há algum tempo ouvindo o Evangelho da Graça de Cristo, recebo que vocês sejam desse, é um assunto que para você não tenha dúvida, você já está bem inteirado nesse assunto. Mas como nós falamos aqui no começo, precisamos alcançar outros irmãos que estão aí nessa expectativa ainda, e não sabem por quê, não é isso? Então vamos ler aqui, Atos capítulo 1, começando aqui do verso 9. 3 versos que nós vamos ler, o 9, o 10 e o 11. O 9 diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, em uma nuvem, e uma nuvem a recebeu, ocultando nos seus olhos. Verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, falando aqui de Jesus que estava sendo tomado aos céus, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Existem muitas explicações a respeito desses 2 varões, não é isso? Alguns dizem que eram anjos, outros dizem que eram homens que estavam ali assistindo, conhecedores também lá das Escrituras. O verso 11 diz assim: os quais lhe disseram, esses 2 homens, preste bem atenção, abençoados, no que disse esses 2 homens ali, os quais lhe disseram, varões galileus. Olha com quem que eles estavam falando. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Perguntaram para eles, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, olha só, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, abençoados, amada de Cristo, Igreja Santa, gloriosa, um só Espírito com o Senhor, veja bem, por conta desses versos aqui que nós lemos aqui, Atos capítulo 1, do 9 até o verso 11, por conta desses versos, a religião criou, olha, veja bem, criou a expectativa de ver, literalmente, essa expectativa é literal, de ver Jesus voltando, saindo lá das nuvens, que um dia o céu vai se abrir, as nuvens vão se separar e Jesus vai aparecer ali com os seus anjos, num cavalo, para receber a igreja de Cristo. E isso é um futuro incerto. Isso, a religião não tem assim uma data precisa. Pode acontecer antes de eu terminar essa live aqui, daqui a 5 minutos, como também pode ser daqui a 5.000 anos, ou 2.000 anos, como se está esperando. Quando essas coisas irão acontecer segundo a religião. Agora, a pergunta, por que ainda não veio? Por que Jesus ainda não voltou, como foi dito lá por aqueles 2 homens lá? Esse mesmo Jesus que vocês viram, por que ele ainda não veio? Abençoados, olha, vamos aqui direto ao assunto, porque nós já falamos aqui várias vezes a respeito desse assunto. Não é a primeira vez que nós falamos desse assunto. E com certeza vamos falar aqui outras vezes desse assunto, com certeza. Olha, o que tinha para acontecer a respeito da volta de Jesus, prometida nesses versos aqui que nós lemos, Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, tudo que foi prometido acontecer, já aconteceu. Já aconteceu, não falta mais nada. Ele, Jesus, já voltou. Vamos aqui repetir. Ele, Jesus, o que foi prometido lá por aqueles 2 homens, que ele falou, vamos ler aqui de novo, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste vir. Isso já aconteceu, ele já voltou, Jesus já voltou. A promessa, abençoados, veja bem, vamos explicar com mais detalhes, né? Porque para nós que
já temos os olhos iluminados por Deus. Isso aqui não é surpresa nenhuma, né? Mas para quem está na religião, como eu passei por lá 30 e poucos anos, isso aqui é um absurdo que eu estou falando. Falar que Jesus já voltou é um absurdo. Então vamos falar com mais detalhes. A promessa de ver foi feita a eles, aquelas pessoas que estavam ali, varões galileus, foi feita a eles. Do mesmo modo que viu subindo, teriam que ver descendo. Mas essa promessa foi feita àqueles homens que estavam ali. Aqueles que estavam ali em volta ali, eles seriam testemunha. Foi para aqueles abençoados que estavam ali do primeiro século. Essa promessa, o finalzinho do verso que diz que há de vir assim como para o céu vistes, e da mesma maneira que eles viram ele subir, eles também seriam testemunhas desse retorno. E veja bem, essa promessa de ver, de participar, de ser testemunha da volta de Cristo, já tinha sido feita para outras pessoas. Essa mesma promessa que, olha, vocês vão ter testemunhas, vocês também vão ver, essa promessa foi feita também para outras pessoas pelo próprio Jesus. Antes dele passar na cruz, antes dele morrer, antes dele consumar tudo que ele veio fazer, ele havia prometido para outras pessoas que também iriam ver. Não sei se você lembra, o sumo sacerdote Caifás, quando estava interrogando a Jesus, Jesus falou para ele, olha, você vai ver o Filho do Homem vindo com o seu reino e sua glória entre as nuvens. O próprio apóstolo Pedro, questionando a Jesus a respeito de João, e perguntou para Jesus, Senhor, e isso aí, o que vai ser de ti depois que você voltar a acontecer todas as coisas? Foi que Jesus disse para ele, não se preocupe, porque esse João, ele vai estar vivo na minha volta. Você faz a sua parte e me segue, porque ele vai estar vivo. Olha, abençoado, não foi exclusividade dos varões galileus ver esse Jesus voltar. Essa promessa não foi exclusividade, é Mateus. Vamos ler aqui Mateus, um verso aqui que também fala, Mateus 16, 28, diz assim, ó, em verdade vos digo, uma daquelas pessoas para quem Jesus prometeu, em verdade vos digo que alguns, não eram muitos, alguns dos que aqui estão, aqui aonde? Aqui em 2024, aqui junto aqui comigo aqui, não, alguns lá junto de Jesus de Nazaré, lá que faziam ali parte ali do ciclo de amizade dele. Então ele diz, em verdade vos digo que alguns há dos quais aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não foi um fato isolado, Atos capítulo 1, verso 9 a 11, não foi um fato isolado. Jesus, sem citar nomes aqui, ele diz, alguns de vós, alguns estarão vivos na minha volta, porque alguns iriam morrer, mas muitos deles ali, alguns deles, estariam vivos quando Jesus voltasse nas nuvens, quando ele cumprisse o que ele prometeu. Então, veja bem, você que está me ouvindo, que ainda não entendeu que Jesus já voltou, que para você é um absurdo, né? Um absurdo falar assim, não, ele já voltou. Então vamos combinar aqui, vamos combinar. Se Jesus não voltou, como diz a religião, eu ensinei, eu preguei por vários anos que Jesus vai voltar. Se você é um desses, vamos combinar aqui. Se você ainda espera Jesus voltar, os varões galileus e esses alguns citados por Jesus têm que estar vivos, esperando Jesus voltar. Não é isso? Vamos chegar aqui num acordo sensato aqui, porque eu recebo que você seja uma pessoa inteligente, que você pense. Se Jesus falou que eles estariam vivos até sua volta e ele não voltou, então eles têm que estar vivos. Ou então você vai ter que concordar comigo que Jesus já voltou, porque eles não estão mais vivos, todos eles já morreram. Todas essas pessoas que Jesus prometeu que estariam vivos, abençoados, eles já morreram, já não existe mais de 2000 anos que foi prometido para eles, ó, quando eu voltar, quando Jesus falou, quando eu voltar, vocês vão estar vivos, e eles já morreram.
Então já aconteceu. Criou-se uma expectativa por algo que Jesus deixou claro. Já aconteceu. Já aconteceu. Jesus já voltou. Veja o que ele diz aqui. Ó. Vamos ler aqui esse verso aqui, Lucas. Vamos ler aqui Lucas capítulo 21. Vamos ler aqui o verso 32. Depois você lê aqui do verso 25 até o 32, que é bem interessante. Mas vamos ler só o 32, que diz assim: em verdade eu vos digo, disse Jesus. Olha o que ele disse. Palavras de Jesus no verso 32. Em verdade eu vos digo que não passará, não passará esta geração. Qual geração? A minha, a sua, a do Orlando Alves? Não. Não passará a geração de Jesus. Ele está falando, não passará esta geração até que tudo aconteça. Se você ler aqui os versos anteriores, que nós não temos aqui muito tempo para ler, você tem uma Bíblia, eu tenho certeza que você tem, leia, que você vai ver o que são essas coisas. Então ele diz que não passará essas coisas até que tudo aconteça. E essas coisas está incluído a sua volta nas nuvens. Ele que iria voltar nas nuvens antes que aquela geração terminasse. O mesmo que falou em Mateus 24, 34. O mesmo discurso, quando ele disse lá, Mateus escreveu, ele disse lá, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passou, abençoado. E quem disse foi o próprio Jesus. É o mesmo discurso de Lucas e de Mateus. Falaram que as coisas que foram faladas por Jesus só iriam acontecer antes do final daquela geração. E eu penso que ele não mentiu. Olha, na mesma geração, que está escrito aqui, na mesma geração, Lucas escreveu, Mateus escreveu, na mesma geração. E palavras de Jesus de Nazaré. Pessoas que estariam vivas. Veja bem, isso aqui é para você pensar, né? Para você pensar. Nós estamos aqui falando, repetindo, para você entender, você pensar. Pessoas que estariam vivas. Uma data, um tempo definido para acontecer a promessa de sua volta nesta geração. Ficou definido por ele. Eu sei, né, que lá no verso 36 lá de Mateus 24 diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anjos, somente o meu Pai que serve no céu. Claro, porque uma geração tem muitos dias e tem muitas horas. Qual seria o dia e qual seria a hora? Isso ninguém sabia, somente o Pai, o Espírito que sabia. Mas teria que ser até o final daquela geração, como aconteceu. A religião, veja bem, a religião que é um problema, abençoado. Se o mundo não tivesse religião, né, que maravilha seria. A religião criou uma expectativa, e criou mesmo uma expectativa para algo que já aconteceu. Eu passei muitos anos na religião, temos aqui muitos abençoados que passaram lá na religião por vários anos e viveu nessa expectativa, porque, na verdade, tudo funciona em torno da vinda de Jesus. Quando alguém dava uma escorregadinha, uma balançada, logo vinha alguém lá, o reverendo, olha, rapaz, cuidado que Jesus está voltando, se você não estiver pronto, se você se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ficar e Jesus não vai te levar. E usavam essa expectativa para aprisionar as pessoas, manter as pessoas cativas ali. Olha, abençoado, isso já aconteceu, não vai acontecer mais. Jesus já voltou. Ele já voltou. Ó, e tem mais, hein? Tem mais. Não é só isso não, né? Para desespero da religião, né? Tem mais. A grande tribulação, a famosa grande tribulação, que é muito falada, né? Muito falada pelos grandes teólogos, mas eles não sabem nada, né? Porque se eles falarem a verdade, vão cair em contradição. Aí eles dizem o seguinte, Mateus 24, 21, olha o que diz aí, Mateus 24, 21. Porque haverá, olha o que fala, porque haverá então grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio. Nunca houve do mundo até agora, até os dias de Jesus, quando ele estava falando. Tampouco haverá jamais. Não houve antes e nem haverá depois. A grande tribulação prometida a acontecer no tempo de sua volta, então ele disse Jesus, não acontecerá
outra vez, apenas uma vez, depois daquela geração. Não vai acontecer, abençoado. Ele diz, ó, tudo é dentro dessa geração. Não vai haver uma grande tribulação depois. Mateus 24, 21. Então, veja bem, se a religião ensina que precisa de uma tribulação para ele voltar, como ensina a religião diz assim, ó, vai haver uma grande tribulação nos dias, no tempo da volta de Jesus. Está unido, está acoplado, está junto. Agora, já não vai mais. Então, se depende de uma grande tribulação, daquilo que foi chamado de tribulação, não pode mais acontecer a volta de Jesus. Por quê? O próprio Jesus disse que já aconteceu e não pode acontecer de novo. Como disse o abençoado, a terceira guerra pode acontecer até a 13ª guerra, porque não pode mais ter nada parecido com o que aconteceu lá na volta de Cristo, lá na destruição lá de Jerusalém. Tudo consumado, veja bem, abençoado, tudo consumado naquela geração. Ou então, Jesus mentiu. E mentiu por várias vezes, porque por várias vezes ele falou, ele demonstrou, explicou, falou para aquelas pessoas que não passaria aquela geração, falou de coisas que somente aconteceriam ali, não poderiam passar. Jesus não mentiu, abençoados. Com certeza Jesus não mentiu. Quem está mentindo é a religião, quando diz que Jesus vai voltar. Isso é mentira. Ele já voltou. Ele já voltou. E nós vamos aqui falar, repetir e repetir mais uma vez. Os abençoados que estão aqui, que falam dessa palavra e vão continuar falando. Ele já voltou. Eu tenho certeza que tem muitos aí da religião que estão aí me ouvindo, não aparecem, mas estão aí me ouvindo. Eu quero falar para você, olha, saia dessa expectativa. Essa é uma falsa expectativa criada pela religião. A volta de Jesus, não, ele já voltou. Pare de ficar olhando para cima, lá para o céu, como eu fazia, né? Fazia um dia de sol quente, como está aqui hoje no Rio de Janeiro, um dia bonito. Eu ficava, olha, será, né? Bem que podia ser hoje, né? A volta de Jesus, o dia está bonito. Isso não vai acontecer, abençoado, porque ele já voltou. Agora, veja bem, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Você precisa entender o que foi visto por aqueles daquela geração. Que Jesus disse que tudo iria acontecer naquela geração. Tudo que poderia ser visto, a volta de Jesus, tudo aconteceu naquela geração. Então você precisa entender o que foi visto. Quando diz aqui, ó, voltar nas nuvens, isso não é literal. Olha, para mim isso foi uma surpresa assim tão grande, né? Isso não é literal. Atos capítulo 1, verso 9 ao verso 11, quando ele diz, da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar entre as nuvens, isso aí não é literal. É uma linguagem de figura própria dos judeus. Isso é própria dos judeus abençoados. Não quer dizer que ele vai aparecer nas nuvens. Uma maneira de falar. O que significa isso? É fazer juízo sobre uma nação. A linguagem de figura lá deles, né? Aqui até na internet, eu estava vendo um dia desse, um abençoado aqui, que ele fala sobre maneiras de falar aqui do Brasil, de cada estado, né? Coisa assim e dando significado. É o que acontecia lá, abençoado. Eles tinham uma maneira própria de falar. E quando eles falavam que alguém viria nas nuvens, é que iria ser feito juízo sobre alguém. E nesse caso aqui, foi Deus que veio fazer juízo sobre aquela nação. O mesmo, veja bem, o mesmo que aconteceu no Egito. Não foi a primeira vez que a Bíblia fala com esse linguajar, não, com essa maneira de falar. O mesmo que aconteceu lá no Egito, um relato de Isaías 19:1, diz que Deus, o próprio Deus, veio sobre o Egito em uma nuvem ligeira, cavalgando em uma nuvem ligeira. Está escrito lá. Está escrito, e alguém viu, será que literalmente isso foi literal? Alguém viu lá Deus montado numa nuvem, né? E vamos lá, eu estou indo. Para onde você está indo? Eu estou indo lá para o Egito fazer juízo. Não, ninguém viu isso, abençoado. E mais, quando João escreve lá no Apocalipse, veja bem, lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que ele diz, todo olho verá. A religião se apega muito nisso, olha, todo olho verá. E eu ficava imaginando, como é que pode, né? Eu aqui no Brasil vou ver, os meus irmãos lá no Japão, lá do outro lado vão ver. Olha, mas quando ele fala todo olho verá,
falava a respeito sobre a correção de Deus sobre Israel. Sobre Israel, todo olho iria ver aquela correção. No ano 70 depois de Cristo, ainda naquela geração anunciada por Jesus. Ainda naquela geração. Com a destruição lá do templo e da cidade de Jerusalém. Todo olho verá e todo olho viu. Imagina, abençoados, uma cidade tão importante como era Jerusalém, né? Tão visada, né? Tão questionada, pegando fogo, incendiada, sitiada. O exército de Roma estava em volta da cidade, ninguém entrava, ninguém saía, e a cidade pegando fogo, destruindo tudo. Todo olho viu, né? Todos que estavam ali viu. E João diz que até aqueles que transpassaram Jesus, iriam ver. Então, por isso que nós entendemos. Foi para aqueles daquela época. Tanto no Egito, veja bem, tanto lá no caso do Egito, Isaías 19:1, que quando Deus veio, está escrito que Deus veio cavalgando numa nuvem ligeira, como em Jerusalém, ninguém viu Deus surgindo nas nuvens. Ninguém viu isso, abençoado. Porque isso aqui não foi literal. Nos dias relatado, se tratava de linguagem de figura. Tanto lá, em Isaías 19:1, como aqui em Atos 1:9 a 11, não é uma coisa literal, não, que realmente Deus apareceu nas nuvens, que Deus estava num cavalo, cavalgando numa nuvem. Não é literal, é um sentido de figura, a maneira de falar, a linguagem de figura, querendo dizer que Deus viria fazer juízo naquele local, como fez lá no Egito e como fez lá em Jerusalém. Ninguém viu. Jesus de Nazaré avisou lá os seus discípulos que a sua vinda não poderia de maneira nenhuma ser alguma coisa visível, uma coisa física. Veja aqui, Marcos, vamos ler aqui, Marcos capítulo 13, vamos ler aqui o verso 21, olha o que ele diz aqui. Então, se alguém vos disser, olha só o que disse aqui Jesus a respeito de sua vinda. Veja bem aqui, Então, se alguém lhe disser, eis que aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acredite de maneira nenhuma. E o verso 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Então, abençoados, se alguém lhe falar, olha, ele está vindo nas nuvens, ele vai vir nas nuvens, o que disse Jesus? Não acredite. Por quê? Porque não vai ser uma vinda, não foi uma vinda visível, não foi uma coisa física. A religião, ela criou um Jesus visível que aparecerá nas nuvens e tem enganado a muitos que estão esperando por esse dia. A religião tem enganado a muitos. Olha, criaram um Jesus que vai aparecer nas nuvens, uma coisa visível, e ele falou muito. Olha o verso 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acredite. Não acredite na religião, abençoado. Jesus já voltou, fazendo juízo sobre aquele povo, e não aparecerá fisicamente. Deus é Espírito. Deus é Espírito, não pode ser visto, né? O Espírito não é visível. Não é uma coisa visível, que esses olhos aqui, já está de óculos aqui, não é visível, ele não pode ser visto. Esses olhos naturais não podem vê-lo de maneira nenhuma, de maneira alguma. A expectativa, veja bem, a expectativa que Jesus ainda vai voltar a aparecer nas nuvens e será visto por todos, é um engano de tempo, já aconteceu, e não foi corpórea, não foi visível, foi uma coisa espiritual. Ou você não sabe que o reino de Deus é espiritual, o reino não é visível, o reino está dentro, não é alguma coisa que vai chegar para que alguém possa ver. O reino é espiritual, Deus é Espírito. Ele falou que depois de sua ida aos céus, Atos capítulo 1, verso 11, o mundo não mais o veria. Por várias vezes ele deixou isso bem claro, ele deu sinais que não seria alguma coisa invisível. Veja aqui, João 14, verso 19. Olha o que ele disse aqui, que João escreveu. Ainda um pouco, faltava pouco tempo, menos de 3 anos ali para ele ir para a cruz. E o mundo não me verá mais.
o mundo não me verá mais, mas vós me vedes, porque eu vivo e vós vivereis. Vós vivereis. Então ele disse, o mundo é o mundo cosmos, o planeta Terra não iria mais ver a Jesus. Por quê? Ele iria para a cruz, iria morrer, e voltaria à forma de espírito e não poderia mais ser visto, não iria vê-lo mais. Abençoados, olha, vamos aqui falar, não crie em você a expectativa de vê-lo voltar nas nuvens. Não crie na sua mente, na sua linda cabecinha aí, essa expectativa que um dia, quando sem mais, sem menos, ele vai aparecer. Existe até filmes, Hollywood, que gosta, né, muito dessas coisas, lá que o avião está lá, aí ele volta, e o piloto some. Não crie em você, por quê? Porque ele não vai voltar dessa maneira que ensina a religião. Ele já voltou. Hoje, depois que ele morreu, ressuscitou, e já consumou todas as coisas, hoje ele, Espírito, habita em nós. Ele já voltou. Então vamos aqui pensar mais um pouquinho, para quem está esperando ele voltar. Se ele vai voltar, e esse que habita no meu espírito? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3, 3,16. 1 Coríntios, vamos ler aqui esse verso, nós temos aqui alguns minutinhos. 1 Coríntios 3, 16, ele fala assim, não sabeis vós, olha o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era tremendo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que classe de pergunta, fez o apóstolo Paulo para aquela igreja. Será que vocês não sabem que Deus já voltou e habita aí no teu espírito aí? Bem abençoado, veja bem. Quem vive na expectativa pela volta de Cristo, está esperando, ainda não sabe que ele, Cristo, Espírito, fez uma moradia em nós. Se você está nessa expectativa, olha, um dia ele vai voltar, está aqui aguardando. Não, mas ele já habita em você. Olha, ele já voltou e habita no nosso espírito. Ele não vai mais, o céu não vai se abrir mais para aparecer um Jesus. E não vai, porque ele disse que, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, diz assim, aquele que se une ao Senhor, já estamos unidos ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, um espírito. Será que eu estou aqui e ele está lá? Porque para ele voltar, ele não pode estar, né? Vamos aqui raciocinar, né? Se ele tem que vir para me buscar, é porque ele não está aqui, ele tem que estar lá. E o Evangelho diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, e nós somos moradia dele, ele habita aqui. Não se deixe mais ser enganado por essa religião, né, que mente por 2000 anos. E os grandes teólogos, esses que defendem essas ideias, essa ideia absurda que Jesus vai aparecer nas nuvens, eles não têm uma explicação lógica, nem lógica tem, quanto mais espiritual, lógica para afirmar por que Jesus não voltou ainda. Se você pergunta para algum deles, olha, eu estou falando dos grandes teólogos, não falando de pessoas que só vão lá na igreja, senta, ouve o pastor e vai para casa. Não, nós vamos daqueles grandes que estudam, que passam a vida estudando, que tem grandes bibliotecas, né, que são conhecedores do grego, do aramaico, lá do tradicional, e eles sabem. Tem um aí que, quando ele conversa, ele nem leva a Bíblia, ele está com a Bíblia toda aqui na cabeça. Agora você pergunta para ele, por que Jesus ainda não voltou, como foi prometido lá em Atos capítulo 1, verso 11? E olha, eles rebolam para um lado, rebolam para o outro, e fala daqui, e fala dali, e coisas absurdas, mas não explicam por que Jesus não voltou. Sabe por quê? Porque se explicarem a verdade, se falarem a verdade, eles vão ter que ser honestos de dizer que já se cumpriu naquela geração. Já aconteceu. Aí o que vai acontecer? O negócio deles vai ter que fechar.
Então, é negócio para eles falar que Jesus ainda vai voltar. Mais abençoados, nós estamos aqui, graças a Deus, com os olhos iluminados por Deus. Isso aqui não é inteligência nossa, por favor. Isso aqui não é conhecimento meu. É Deus mesmo, como tem iluminado os olhos dos nossos irmãos, do abençoado Dino Sani, do nosso irmão Orlando Alves, e de tanto outros abençoados que estão aí falando, nossos irmãos lá da democracia espiritual, Carlos Gomes, André Luiz, o abençoado Orlando Alves, o abençoado Dino Sani, o meu irmão abençoado Paulo Pires, que amanhã talvez já receba que ele esteja aí falando também, né? A abençoada Vanilda Lima. Olha, isso aqui não cabe inteligência natural, não, isso é Deus mesmo. Mas tem que ouvir o evangelho da verdade, tem que ser honesto contigo mesmo. Entender que ele já voltou. Não vai voltar, já habita no nosso espírito. Então, abençoados, vamos ficar por aqui, tá bom? Nosso tempo aqui já se foi. Eu recebo que você entenda que ele habita em você. Ele habita em você, então ele teria que sair de você para depois voltar. E que confusão, que doida é essa, né? Esse bolo doido, parece mais um bolo doido que a minha avó fazia, né? Misturava um monte de coisa e no final era um bolo e era bolo mesmo. Assim está a religião. Então, abençoados, um melhor domingo para todos, abençoados com todas as bênçãos. Peço a você aí que compartilhe aí a mensagem. Agradeço muito aí pela sua participação. E você que está aí no YouTube, aí, se inscreva aí no nosso canal, por favor, que é importante para que a palavra corra e seja glorificada. Um abraço aí a todos, um abraço em especial a um casal de abençoado que está aí me assistindo, meu tio Wilson, minha tia Cida. Um beijo para vocês, vos amo muito, muito obrigado pelo carinho de vocês estar participando, tá bom? Um beijo nos vossos corações, vos amo muito. Até a próxima reunião, eu recebo que seja no próximo domingo. Um abraço para todos, o seu irmão em Cristo, Neilton Cardoso.